Estamos chegando com o primeiro episódio, porque vão vir outros aí, já vou adiantar, tá? Do Macedo Pod, Sim. nosso podcast aqui do escritório Macedo Coelho, apelidado pela doutora Eduarda. E nós estamos só com o time feminino hoje aqui do escritório. Os meninos não estão presentes. Doutora Ana, doutora Alice, doutora Eduarda. E vou pedir para cada uma se apresentar, falar a sua especialidade, para o pessoal nos conhecer aí. Eu sou o Pedro, né? Estou aqui só intermediando este podcast hoje. Então vou começar pela doutora Eduarda. Pode ser o nome, a especialização e aí a gente segue. Certo. Bom, eu sou a Eduarda de Macedo Coelho, sou sócia proprietária do escritório Macedo Coelho Advogados, é por isso que tem esse nome, né? É o meu sobrenome. Sou especialista em Direito Agrário do Agronegócio, também tenho pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal, já fui servidora pública do Tribunal de Justiça por 5 anos, e resolvi advogar, e hoje estou aí na luta diária com esse pessoal maravilhoso, né? Da nossa equipe. E, bom, acho que é isso. Vamos lá, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a trajetória de vocês. Doutora Ana, tudo certo? Então, meu nome é Ana Paula Furlan, eu sou de Minas, transferi minha OAB para cá, estou atuando como advogada associada no Macedo Coelho. Eu atuo na área trabalhista, na área previdenciária, estou fazendo pós-graduação na área, e também tenho especialização na área de direito digital. Show, doutora Alice. Oi, gente, meu nome é Alice, eu sou formada desde 2017, atualmente estou associada ao Macedo Coelho Advogados e a minha área de atuação é o direito civil. Perfeito. Eu vou começar com a nossa primeira rodada de perguntas aqui. Todas vão responder a mesma pergunta, então vamos seguir sempre essa ordem aqui para ficar mais fácil, para vocês não se perderem também. E para o pessoal conhecer vocês, tá? Vão ser 2 perguntas para a gente iniciar. Vamos começar pela doutora Eduarda. E eu quero saber o que fez tu escolher a advocacia e a área do direito que tu atua hoje. Então, como sempre, nesse escritório, né, e eu sou uma pessoa super sincera, eu vou dizer para vocês que eu nunca me imaginei advogando. Bom, como eu falei, eu fui servidora pública, né, por aproximadamente ali 5 anos. Primeiro fui assessora jurídica, comecei ali a minha trajetória como servidora, nunca imaginei que pudesse ser advogada, nem queria ser, então me imaginei, iniciei ali a escola do Ministério Público de Santa Catarina, queria ser promotora, finalizei a pós-graduação também, que era junta, né, conexa à escola do MP. Depois aí recebi, digamos assim, uma promoção, e aí fui secretária jurídica. Bom, aí, nesse meio período, né, algumas coisas foram mudando na minha cabeça, e eu pensei: "Meu Deus, eu preciso fazer algo", porque eu tenho espírito empreendedor dentro de mim, né, isso sempre foi muito muito certo. E aí, eu pensei: "Bom, por que não arriscar?", né, então eu pedi exoneração, mas não sabia que eu queria advogar. E eu pensei: "Já que é isso que eu tenho, então é isso que eu vou fazer", né. Eu tenho minha OAB, eu fiz a minha OAB lá quando eu me formei em 2017, peguei ela e comecei a advogar em 2022, tá. Aí ali, em julho mais ou menos, e desde então comecei a advogar na área de direito criminal. Meu Deus, fico pensando o que eu vou fazer da minha vida. Bom, foi uma experiência muito boa, muito mesmo. Pude conhecer a realidade das pessoas, tive contato com pessoas, assim, que realmente e aí você começa a entender como que as coisas funcionam, como que é o judiciário, a falta de assistência dessas pessoas, né, porque não, a gente tem que pensar que eu não sou mais advogada criminalista, mas eu sempre penso assim que não é porque a outra pessoa cometeu um delito que não existem outras pessoas sofrendo atrás, né. Então existe um irmão, um pai, uma mãe chorando, pela atitude de um filho e muitas vezes também o filho, né, a pessoa que cometeu ali o delito, ela não nem sempre ela é a culpada, né. A gente não pode deixar de mencionar que existem muitos erros e que muitas vezes, as nossas autoridades fecham os olhos.
Então, assim, até tu provares que tu és inocente, toda a sociedade já te julgou, todo mundo né, já houve sofrimento, o teu psicológico também ficou abalado. Então, enfim, fiz vários atendimentos, comecei ali sozinha, fazendo tráfego pago. Na época ninguém falava muito sobre isso, né? Hoje todo mundo que é advogado faz, pelo menos a grande maioria. E comecei, assim, a me juntar com pessoas certas naquele momento, que a advocacia criminal ela é isso, né? Tu precisas ter apoio, porque senão tu desiste muito fácil, né? São inúmeros desafios, inúmeros. Bom, e aí comecei a fazer tráfego pago, começou a vir muito, muito, muito cliente. Eu acho que por dia eu atendi uns 20 clientes, assim. Tudo na área criminal. Tudo na área criminal. Nesse meio período, claro, a gente não pode ser hipócrita em dizer que ai, nossa, eu fechei muitos contratos. Mentira, não fechei. Não fechei. Quando a gente passava, ou às vezes a gente ia agendar com o cliente, às vezes a família, muitas das vezes, não tinha condições de pagar aquilo que de fato, né, deveria ser pago, né? A gente sabe do nosso valor, a gente como advogado, eu sei, eu tenho, como eu falei, eu tenho pós-graduação, tenho 2 pós-graduações, eu tenho, tenho uma bagagem, né, de trabalho junto comigo, já lancei um livro e na área criminal, então assim, eu sabia do meu valor, né, mas infelizmente muitas das vezes eu não pude cobrar aquilo que eu realmente merecia. E até porque a gente sabe que a gente acaba, não adianta a gente querer fugir, toca o nosso coração, né? Mas ao mesmo tempo existe aquela situação, poxa, não tem como cobrar menos que isso, porque eu estaria sendo injusta com os meus colegas, né? A gente sabe que a advocacia, e aí vai ser um outro tópico, né? Mas a advocacia está saturada nesse aspecto, mas vamos lá. E aí, comecei a atender essas pessoas, fechei um contrato ou outro, aí as pessoas começam a vir muito, assim, te ver como, digamos assim, um alicerce, um amigo, né. Psicólogo. Eu ia falar essa palavra, né. E aí se você não cuidar, você começa a sofrer, você começa você não conseguiu ali um habeas corpus, você começa a se sentir mal, a pessoa daí já começa a te pressionar, daí já vem 1001 colegas em cima do teu caso, querendo pegar o teu caso, então assim, são inúmeros desafios. E aí eu comecei a desanimar. Aí eu disse para o meu marido, eu disse: "Ai, não sei, eu acho que a advocacia não é para mim". Eu tinha certeza, eu dizia para ele, eu tinha certeza que eu estava certa naqueles anos anteriores, porque parecia que alguma coisa me dizia que não era para ser advogada. E tá, enfim, desencanei um pouco, pensei: "Ai, ano que vem eu vejo". Isso foi final do ano de 2022. Aí, um belo dia, nós estávamos com viagem marcada, né, para Orlando e, nossa, esse acontecimento, assim, foi muito incrível. Eu com aquela, né, não sabia o que fazer da vida, enfim, já não queria mais advogar. Os meus clientes me procuravam e eu passava para os meus colegas, dizia: "Pega, pega, 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 porque eu não não dá mais". E aí, nós retornando, assim, fomos lá, fizemos nossa viagem, e quando eu e meu marido, a gente estava retornando de Orlando, nós estávamos no aeroporto ali de Miami, e parou atrás um rapaz, atrás de nós. E a gente conversando com um casal na frente sobre política, por que que o Brasil não é assim, igual, etc. E aí esse rapaz me parou e disse assim: "Ah, você é advogada?", pelo que eu estava comentando. Eu disse: "Sim". Ele disse: "Ah, em qual área você atua?". Eu falei: "Ai". Daí eu olhei pra ele e falei assim: "Ah, criminal, eu sou criminalista". Daí ele olhou pra mim e falou assim: "Mas por tudo que você estava falando ali", desculpa, ele assim: "Desculpa, eu não fui obrigada a escutar. Tudo que você tá me falando ali, não faz o teu perfil". Aí eu fiquei ofendida, eu disse: "Deus, que ousado, nem me conhece, Quem é você? né". Daí eu falei: por quê?". Daí ele assim: "Olha, vou te dar um exemplo, eu também sou advogado. E eu estou aqui hoje viajando, tendo, liberdade de escolha, minha família é super bem, enfim, porque eu escolhi a área do direito agrário. E eu estou aqui justamente, vim de viagem a trabalho, né. Então o escritório que eu trabalho pagou toda essa viagem para mim para fechar um contrato. Daí eu: "Poxa, que bom, né, porque o dinheiro é muito bom, né". A parte financeira, quem que não quer se formar e ganhar bem? Todo mundo quer ganhar bem, não vamos ser hipócritas e dizer que não.
Aí eu comecei a perguntar pra ele, fazer várias perguntas. Ele disse, olha, pega o meu cartão, quando tu precisares, a gente faz parceria. É, E aí me surgiu aquilo ali, eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, eu disse, mas será? Ele disse, olha, vem pro agro, tu vai gostar. Bem pago. Aham. Você vai gostar, aquele jeitinho assim, né? Ele era lá de Goiás. Eu falei, mas nada a ver, será? Mas se bem que fiquei pensando, assim, eu sempre tive um pezinho ali no mato, assim, eu sempre Mais experiência zero com a área. zero, né? Eu sempre fui muito assim, de gostar muito de bicho, Enfim, eu sempre disse assim, ó, que eu tenho alguma coisa, porque eu sempre quero estar no meio do mato, mas não sabia o que era, né? Nunca imaginou que poderia ligar o direito com o agro, né? Exato, exato. E aí, eu vou pesquisar sobre. Enfim, fui lá, pesquisei, vi que tinha muito pouco profissional, principalmente em Santa Catarina, né? Geralmente os advogados do especialista em direito agrário, eles estão lá naquela região de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso. E eu pensei, por que não? Poxa, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, que são 2 estados aí muito que são muito bem destacados na área do agronegócio. E por que não ter uma advogada, principalmente uma advogada mulher, que a gente sabe, né, que já é mais difícil por si só. Falei, mas eu vou tentar porque eu adoro desafio. E aí fiz a minha pós-graduação. Quando eu comecei a estudar, gente, eu disse assim, meu Deus, é tudo que eu precisava. Eu amo isso aqui. Cada vez que eu estudava cada aula, eu dizia, gente, eu tô muito feliz nisso aqui, eu sou muito feliz. Todo dia eu assistia as aulas, eu fazia os exercícios, eu conversava com os professores. E eu dizia, gente, é exatamente isso que eu quero. Começou a ter prazer naquilo que estava fazendo. Exato, exatamente. E os assuntos, assim, tanto que às vezes quando eu comento, sou advogada do agro, o pessoal fica assim, meu Deus, o que faz isso, né? Pela cancela. Né? Quem sabe realmente, mas é uma área, é uma gama, assim, de áreas, de nichos, né? E, enfim, aí desde então comecei a advogar. Obviamente que também são inúmeros desafios, até porque é difícil, porque, como eu expliquei, a gente quer mulher, aí tem que pegar o carro, pegar a caminhonete. Ele precisa que você vá até a fazenda, né, que você visite, porque assim, é um público totalmente selecionado, são pessoas que eles querem te ver, eles querem confiar no teu trabalho, olhar olho a olho e dizer assim, não, eu sei que você está falando, eu sei que você tem propriedade naquilo que você está falando, e eu preciso te mostrar. Eles, sabe? E, enfim, então, assim, são inúmeros desafios nesse sentido, né? Porque muitas vezes eu tô sozinha ali. E é um público mais, como é que eu posso dizer, sistemático, né? Exatamente. E, assim, faca na bota, né? Não tem, assim, ou é ou não é. O que eles têm pra falar, eles vão falar pra ti. Se eles não gostarem, não tem rodeios, eles vão chegar, tá aqui, não quero mais. Um exemplo assim, então. A gente acaba exatamente. tendo que saber lidar com cada tipo de público, né? É muito interessante. Exato. Quando for minha vez de responder. Uma das minhas necessidades foi mudar o foco justamente por conta do público. Que eu acho que toma muito emocional. Por exemplo, o criminal é muito emocional. Porque assim, você se coloca mesmo no pior da vida do outro, que é o pior, né? Exato. Além da A doutora advogou, né? Eu ainda tenho algum outro caso. Alguns casos, né? É pouco, porque ainda tá. É a mesma coisa, por exemplo. É a mesma coisa eu ainda então, tenho assim, casos. Tem cliente que também não entende, tem a questão muitas vezes, da humildade mesmo, sabe? E às vezes, essa questão a gente estava até conversando com o Uber, falando dos advogados do Rio, que assim, lá no Rio, para você ter um caso criminal, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Exato. Depois, se eu tiver algum errinho ali... E eles sabem, né? O pessoal sabe, né? Quando o advogado às vezes erra, eles são os primeiros. Eles sabem, o criminal eles sabem mais do que a gente. Exato. Quem tá em execução penal. Exato, principalmente quem tá em execução penal. Então, assim, cada área do direito muda total. Sim.
Eu tenho um caso, agora que você falou de execução penal, eu ainda tenho um caso. E assim, a maioria dos meus clientes eu passei tudo pro Dr. Matheus, né? E pra quem não sabe, o Dr. Matheus é nosso advogado criminalista. Excelente advogado, o Dr. Matheus podia estar aqui com a gente, mas da próxima, né? Já que é época de eleição, ele não conseguiu comparecer. Mas na próxima ele vai falar melhor do que nós. Então, assim, a maioria dos meus casos ali eu passei pra ele. Da área criminal, enfim. E é isso, assim, hoje eu posso dizer pra vocês que eu tenho perfil para advogar na área do agro, porque eu sou um pouco assim, eu até brinco com elas às vezes, porque eu tenho essa carinha assim, né, de boazinha, Durona. mas às vezes eu sou um pouco durona, sabe? Porque eu aprendi na marra a ser assim. Não adianta, sabe? A gente, às vezes eu digo pra elas assim, ó, não seja boazinha. Tem que ser correta, justa e certa naquilo que vocês vão fazer. Agora, a partir do momento que o cliente ou duvidou do teu trabalho, né? Ou pôs em xeque essa situação, ou ainda de qualquer forma te agiu com desrespeito, porque também tem a questão, né? Que muitas pessoas, não são todos, a gente não pode reclamar, né? Porque nosso escritório é abençoado, né? Mas a gente sabe que existe um ou outro cliente que nada tá bom, que tu faz, e a pessoa acha que porque tá pagando que tu tens que dar a volta ao mundo. Gente, não é assim. A gente tem um limite, todo mundo tem um limite. E o processo também tem um rito, né? A gente tem que respeitar esse rito. Exato. É o que tem classe, tem pessoas que não têm. Não entendo. E eu sou uma pessoa assim que eu juro pra vocês, eu não ligo em explicar 10 vezes a mesma coisa. Porque as pessoas não têm obrigação de saber. A gente tá ali sendo, eu sempre falo pra eles assim, ó, você pode perguntar quantas vezes você precisar. Você tá me pagando pra isso. Eu até brinco assim, né? Mas assim, é o limite da situação, né? Não é a mesma coisa toda hora, né? Né? Então assim, mas enfim, eu amo advogar na área do agro. Só de falar já. É só quando você. Que nem eu falei assim, pega que nem o pessoal deve achar assim que eu faço o tempo todo isso, né? Não é isso, né? Pego o carro, vou lá na fazenda e vejo os problemas, né? E a gente faz ali o relatório e tudo mais, porque aí tem a situação que a gente precisa de outros profissionais muitas das vezes, né? Engenharia ambiental, crime ambiental também acontece muito, né? Mas não é só isso. Então, assim, hoje, por exemplo, nós assessoramos uma empresa de um amigo nosso, né? A gente já pode chamar assim de amigo, que a empresa deles, enfim, eles fazem trading, eles vendem soja, milho, fazem exportação, e nós estamos ali o tempo todo fazendo contato. A gente não precisa sair de casa para fazer esse tipo de coisa. Então, nós estamos ali o tempo todo fazendo os contratos, revisões de contratos, qualquer tipo de documento. São documentações muito extensas, são assuntos muito complexos mesmo. Então, assim, o agro é muito bom nisso, porque você consegue escolher em qual é o nicho que você quer advogar. Você ama direito internacional? Olha, soja é um dos produtos mais exportados do mundo, né? E o Brasil é um dos campeões. Então, assim, poxa, vai e procura esse nicho que você vai se dar bem. Aproveitando o gancho, então, direito internacional, direito ambiental seria uma espécie do direito do agro? Não. É porque tem o internacional que envolve o direito civil, mas tem o internacional que envolve, por exemplo, exportação de soja. E tem o internacional que envolve, por exemplo, nacionalidade. Uhum. Ou competência territorial de outros países. Exato. É que assim, ó, a gente sempre... É igual direito civil, por exemplo. E o pessoal fala assim, porque eu sempre brinco assim, que eu sou ambientalista, né? Mas não é a questão, é por quê? Porque eu preciso conhecer a lei ambiental. Eu preciso conhecer o que eu vou passar para o meu cliente para dizer assim para ele, olha, essa área aqui o senhor não pode construir porque é área de preservação permanente, e aí assim, eu preciso saber o curso do rio, a metragem, para daí chegar lá na hora, entendeu? E ele vai, eu não posso ser só especialista em direito agrário e do agronegócio. Eu preciso ter uma noção de todas as áreas. Com certeza, direito de crime ambiental. Exatamente. Mas é óbvio que um advogado especialista em direito ambiental, provavelmente ele vai saber muito mais de jurisprudência, por exemplo, de doutrina, do que eu, que sou especialista em direito agrário. Sim. Entende? Mas todas as áreas se complementam, com certeza. Fechou? Vamos seguir aqui. Foi só a primeira pessoal. Mas pra gente dar sequência, então, com a doutora Ana,
Pode falar também, por favor, por que tu escolheu o ramo, a advocacia e a área que tu atua hoje. Então, na verdade, acho que estava numa fase, né? Todo mundo, quando tá com seus 18 anos, é pressionado a escolher uma faculdade. E eu escolhi o direito por. Eu acho que é uma área muito nobre, sempre achei uma área muito nobre, né? Todos os profissionais de direito, prestígio pela profissão. E eu quis fazer a faculdade. Aí, durante o curso da faculdade, eu também estava perdida, não sabia qual área seguir. Fiz a minha segunda fase em trabalhista. Aí eu já comecei a pegar. Comecei a gostar, né? Da matéria, eu não achei. Tive facilidade com o direito trabalhista, isso foi um quesito muito importante. E tive a oportunidade também no escritório, na área trabalhista. E depois disso, quando eu entrei na área trabalhista, eu tive certeza, porque eu acho que é uma questão de justiça social, sabe? Eu sempre tive muito isso, tipo, é a natureza do ser humano também, né? Querer ajudar o próximo. E eu falei, eu consigo ajudar as pessoas, e ainda mais que meus clientes, nesse momento, a gente está com foco mais no reclamante, né? Não é reclamante. Diferente da empresa que é reclamada, para entender bem. Então, como a gente está pelos reclamantes, a gente trabalha com uma parte mais hipossuficiente, sabe? Que requer uma atenção maior, tem uma necessidade de ter uma empatia melhor. E eu comecei a pegar muito amor, tipo, tanto pelos clientes quanto pelo meu trabalho, tipo, e somado com o reconhecimento, sabe? Acho que fica algo muito gratificante. Então, foi isso a minha história. Então, desde o início, tu tá na área trabalhista. E previdenciário também. Mas a doutora Ana já trabalhou em outras áreas, né? Não. Eu já, no começo, eu comecei com cível, mas não gostou. Aí eu fiquei, tipo, 1 ano com cível, com demandas cíveis. E quando eu comecei com trabalhista, eu acho que foi amor à primeira vista. Tipo, eu falei, deu certo. Eu me conectei com os clientes, tipo, muito legal essa relação. É uma relação bem de troca mesmo. Eu me apaixonei por causa disso. Legal. Doutora Alice? Então, no início, eu sempre tive um afeto pelo direito, acho que por ouvir meu pai falar muito, sabe? Porque meu pai, ele é funcionário público, mas ele sempre quis atuar na área do direito. Então, assim, ele sempre falava que eu tinha perfil para, sei lá, para o Ministério Público, talvez. Aí eu sempre, assim, aí eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser delegada. E daí entrei, né? Comecei a fazer a faculdade e comecei a estagiar. Meu primeiro estágio foi na prefeitura e nada a ver com a minha área, né? E daí eu consegui um estágio na delegacia da cidade que eu fazia faculdade. Daí eu me mudei para lá e comecei a estagiar na delegacia e eu fiquei horrorizada. Porque, assim, não era legal. Eu vi muita coisa triste lá dentro. E, assim, e aí eu vi que... Mas mesmo assim, depois de lá eu consegui um estágio no Tribunal de Justiça. Eu fiquei 2 anos advogando, estagiando na delegacia e depois eu fui para o Tribunal de Justiça. Aí no Tribunal de Justiça eu comecei a criar essa visão de que a gente trabalha com o problema dos outros. Eu comecei a criar essa visão. E eu comecei a desenvolver em mim essa questão, essa empatia, sabe? De querer ajudar o outro, querer ajudar o outro. E finalizei a faculdade nesse estágio, no Tribunal de Justiça. E assim, terminando a faculdade, eu já consegui tirar meu AB e comecei a advogar. Só que a minha cidade é muito pequena e não tem o jovem advogado não tem credibilidade. E assim, então cível numa cidade pequena é inviável para um jovem advogado, porque lá quem é cível tem muito dinheiro. Uma pessoa que precisa de serviços cíveis, de um advogado cível, ela tem muito dinheiro. Ou é família, que é a mãe, que também não tem dinheiro. Então, para mim, não era nem um pouco interessante seguir a área do direito civil. E o direito criminal tem isso, porque muitas pessoas não têm uma situação financeira legal. Então, eles optam por pessoas que cabem dentro do bolso deles, digamos que seja assim. E eu optei, e no começo eu trabalhei muito na área criminal, fiz muito criminal,
Só que eu comecei a desenvolver uma certa assim, e não era aquilo que eu queria pra mim. E quando você começa a trabalhar numa área, você começa a se envolver com aquilo. Então, assim, eu me envolver com casos pequenos que eu nunca sonhei em trabalhar, entendeu? Porque aí é tráfico, é furto. Eu não cheguei a defender nenhum caso de homicídio, nem violência doméstica. E aí, quando eu vim para Floripa, que foi em 2020, eu comecei a focar no imobiliário e comecei automaticamente a fazer a transição de área. E eu comecei a perceber que era muito mais rentável e muito mais fácil, que o público é muito mais atrativo e traz muito menos desgaste emocional. E desde então eu estou focadíssima no direito civil. É o que me trouxe até aqui foi. Eu acho que o direito civil ele abre mais oportunidades de crescimento e tem mais reconhecimento. Entendi. Eu vou aproveitar o gancho do que tu falou ali, que a gente já tinha começado antes do episódio começar, sobre a pressão, né? E eu queria saber de vocês como que é equilibrar a pressão da vida pessoal com a responsabilidade que vocês têm, com uma responsabilidade profissional de advogar com um problema, ou às vezes até com sonho, posso dizer, de alguma pessoa, assim? Eu acho que Terapia. todos os dias. Exatamente. Eu tô numa fase que eu tenho que aprender que é a minha profissão e que eu não posso deixar o sentimento abalar. Por exemplo, eu comentei isso com a doutora Eduardo, que eu sempre fui muito boazinha. Então, assim, eu Acho que as sempre... 3 aqui são As pessoas, os meus clientes, eles se acostumaram com a minha bondade, entendeu? Então, eu tô quebrando isso agora. Cola em mim. Justamente que a gente tem que saber, uma hora você tem que aprender que você tem que saber de separar as coisas. Exato. Porque não é fácil, a gente trabalha com o problema do outro, principalmente o criminal. E o cível, assim, não deixa de ser o problema do outro. A pessoa te procura porque, assim, ela não dorme por conta daquele problema, entendeu? Então, assim, é o pior, é o que eu falo, tirando a saúde, a questão jurídica é o que mais É acaba isso aí. Acho que a a gente vida vai da pessoa. Não é fácil. A gente vai ter um ponto de visão bem diferente das três aqui sobre essa pergunta, talvez, ou não? Falando. Assim, o que eu vou dizer? Eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu sou também. Mas, como a vida ensina, é o que eu sempre falo para elas e falo pro Dr. Matheus, talvez não, porque o Dr. Matheus já tem um outro perfil, que ele, quando diz que não é não, e pronto, e ele não tá nem aí, digamos assim, né? Mas eu sei que nós mulheres, a gente tem essa coisa mais, ai, coitado, mas é que, isso aqui. Aí às vezes eu digo pra elas, né? É que a doutora Alice começou agora no escritório, como associada, né? Mas a doutora Ana já está conosco aí há mais tempo. E no início eu sentia que ela era assim, né? Que, mas assim, eu disse pra ela, vai ter uma hora que você vai começar a sofrer. E aí, não adianta a gente negar que os problemas deles não vêm pra gente porque vem, velho. Porque assim, foram inúmeras vezes que eu estava estressada. Aí, às vezes, a família sente, né? Mas eu tenho enfim, hoje eu sei, assim, diferenciar um pouco isso, né? Como eu falei, muita terapia, né? Terapia, Terapia. Então, assim, deu 19 horas ali, deu 18 horas. Desconecta. Aham. Eu estou aprendendo a fazer Eu digo 19 porque o meu horário é um pouco diferente, porque eu estendo um pouquinho mais, mas Eu assim, também. né? Também Até às 23. Mas assim, deu aquilo ali, que eu tento deixar o celular de lado, porque eu sou muito workaholic. E assim, Se deixar, eu trabalho igual, então... E assim, não é nem só isso, acho que tem uma questão assim uma vez eu ouvi que a advocacia é uma montanha-russa, ela é uma montanha-russa, tem dia que é maravilhoso e tem dia que É isso aí. nossa, o pior que você comete erros, que você fala, como é que eu fiz isso? acho que eu fiz isso, e sabendo que você é capaz, né? E tem um monte de colega aí que fala que não erra, mas erra sim, todo mundo erra, nós somos seres humanos. Mas a questão emocional, eu acho que é consciência. Pura consciência de você saber que você tem que separar uma coisa da outra. E assim, ó, nossa... Não é fácil. Não, porque assim, ó, gente, não adianta, é o que eu sempre falo. Qual que é o profissional que quer entregar um mau serviço? Ninguém quer. Ninguém quer.
mais um advogado, porque a gente se Exato. cobra demais. Exatamente, Eu isso que eu me ia falar cobro, agora. eu quero porque eu fiz Eu me- questão, é questão pessoal mesmo, eu quero um julgo eu procedente, uma ação que eu ajudei. Autocobrança, o medo de errar. Exato, então assim, eu digo para meus clientes, vocês podem ficar tranquilos, que o problema de vocês é o meu problema. Eu falo isso Porque todos os clientes eu também. quero dar o meu melhor, né? Aham. Mas é óbvio que assim, julgou improcedente ali um recurso, uma coisa que era proveitoso para o meu cliente. Poxa, eu fico chateada, Vai eu vou acontecer. lá dar notícia para ele, eu vou me sentir horrível. Mas assim, no outro dia, bola pra frente, vai ser assim sempre. A gente nunca vai poder ganhar tudo. Exatamente. Exato, Eu sempre falo isso, nunca vai poder ganhar tudo. exato. Desde que tu saibas que tu destes o teu melhor, que tu estudou aquele caso, que tu não fez corpo mole, Uhum. tá ótimo. É Exato. isso, né? E o teu cliente, no fundo, sabe que, né, quem que ele contratou, Aham. serviço que foi prestado, entendeu? Ana, quer complementar? Eu acho que elas falaram tudo. Tá me ajudando muito. Que no começo eu era uma manteiga derretida, né? Mas agora eu tô aprendendo a se impor. Mas A gente tem que pensar a respeito também, porque senão o cliente te leva e. a doutora Ana evoluiu bastante nesse quesito também, sabe? Aham. Né? Porque hoje, às vezes, eu fico espiando a conversa. Em algum aspecto. E daí eu olho e digo, meu Deus, que garota. A gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo, evoluindo né? mesmo. Como lidar, né, com o cliente. A gente não nasce sabendo como lidar com as pessoas, Não. né? Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito, exato. E essa pergunta eu acho que ela já foi meio respondida depois da última aqui, mas falando um pouco dos desafios que vocês encontram na área, né? Não só de pressão, não só do problema do cliente, mas o que vocês encontram nas respectivas áreas hoje como o maior desafio? Acompanhar a legislação. Ai, se fosse isso, tava ótimo. Não, é só um trabalho muito complexo, né? A gente requer um grau de conhecimento, de instrução muito grande. Está sempre bem atualizado. Exato, é isso. Atualização. E eu acho que nem é isso também. Eu acho que a confiança, a credibilidade, sabe? E aquilo que- Principalmente nós que somos mulheres. É, o que a gente acabou de falar, né? Tipo, o medo de errar também. O medo de perguntar, vergonha de perguntar para outra pessoa falta de também. confiança. Mas a gente se comunica muito no escritório, sabe? Quando, tipo, um ajuda o outro, tipo, o que eu faço nesse caso, opiniões, um espírito de cooperação mesmo. Eu acho que a gente consegue vencer vários desafios se ajudando. Eu, na minha área, no direito agrário do agronegócio, o meu maior desafio é conquistar a confiança desses clientes. Porque, assim, vocês param para pensar, na sua grande maioria são produtores rurais. E eles são, assim, pessoas simples no sentido de humildade mesmo, né? Na sua grande maioria. E, cultural, né? assim, é aquela coisa, ele só confia no advogado, no amiguinho de tal lá, do amigo do amigo. E aí, para eu, que sou uma pessoa que eu vim de cidade grande para conseguir angariar clientes em Criciúma, que é hoje a cidade onde eu mais atuo e é onde eu moro, né? Então, é mais difícil. Que é uma questão de que eu faço, exato. Então, assim, é muita indicação. É muito assim, você prestar um bom trabalho e um vai falando boca a boca. A minha área é muito disso. Então, é muito difícil de entrar. Mas a partir do momento que você consegue... Confiança, né? Exato. A partir do momento que você consegue, nossa. Então, porque eu tenho um objetivo também que eu acho que é uma questão muito lucrativa, muito interessante para a advocacia, que é a assessoria jurídica, né, para grandes empresas. Que aí Sonho de todo mundo, né? Essa parte, que é a questão da confiança, né, de você realmente conquistar o mercado, né? Uhum. Você tem que conquistar o mercado, né? O maior desafio é esse. No direito civil tem a questão do foco também, né? Acho que a gente tem que. O maior desafio é construir o nosso legado. Para isso, a gente precisa de um dia de cada vez. A gente precisa de muita paciência. Porque eu já pensei em desistir tantas vezes. Essa é uma coisa assim que. Ai, gente, não vamos mentir. Não. Todo advogado já pensou mas e não quer mais, que tá de saco cheio, eu não quero mais.
Eu acho que isso passa por todas as profissões. Tá? Eu acho que isso aí. Assim, eu nunca pensei em desistir. Mentira! Eu não sei, porque assim, é praticamente impossível. Agora falando A sério, gente é tem que praticamente impossível. superar. Não, a gente tem que ser artista, né? Não, em advocacia. Eu falo pra todo... Gente, eu tenho uma paixão muito grande pela minha profissão. Eu amo de verdade. É só assim, às vezes a gente desanima, mano. Os desafios tem, A gente tá construindo, só que a gente espera ver os resultados muito rápido, só que não é assim. A gente caminha tão longo ainda, né? Na questão da sociedade hoje, em rede social, aí tu olha o vídeo do amigo, tu acha que tu tem que estar igual. A Entendeu? grama do outro. Mas eu já, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa por si só. Eu sempre quis as coisas pra ontem. Então, assim, não é de hoje nem de amanhã. Eu vou ser sempre assim. Mas tá tudo no caminho Mas certo. tá tudo no caminho certo. Mas eu já entendi que é o meu progresso, que eu preciso. Dia a dia. É o dia a dia, que as coisas vão acontecer naturalmente, né? Estão acontecendo. Exatamente. Tanto é que a gente tá gravando podcast hoje. Olha só, onde Estão se diferenciando dos outros. E sobre conquistas na área e na profissão? todos os dias são Reconhecimento. maravilhosos. É uma grande conquista. A minha vida pra mim, eu falo que o que eu tenho não tem nada. Mas assim, eu sou muito grata. Eu só vejo conquistas. Porque assim, onde eu tô, eu saí de uma cidadezinha pequenininha, com a minha família inteira falando, não vai pra lá, não vai pra lá. O que você vai fazer lá? E assim, e hoje eu tô me encontrando na profissão. E assim, Macedo Coelho com certeza é uma gratidão e um sonho, sabe? É um sonho se realizando. É todos os dias minha vida eu vejo sonhos se realizando, sabe? Eu fico até emocionada. Porque na verdade, a verdade é essa. Então, assim, hoje a minha profissão é quase a realização de um sonho, sabe? Uhum. Porque eu sei que eu nunca vou chegar e falar, oh, eu realizei meu sonho. Isso não existe. Que é algo mais. A gente conquistou aquilo que a gente queria. Então, Próximo. profissionalmente, eu tenho muitos objetivos ainda, quero crescer muito, quero focar, sabe, em crescimento mesmo profissional, em especialização. Mas, enfim, já é uma grande vitória. Estar aqui já é uma grande vitória. A minha história é bem parecida com a da Alice também. Eu vim de uma cidade minúscula pra cá, de outro estado. Não tinha amigo, família, ninguém aqui. E eu tava no limbo, né? Eu fico aqui e eu volto embora. Eu tava quase voltando embora quando eu conheci a doutora Eduarda e realmente sou muito grata por isso, por tudo. Isso depois de formada já. Depois de formada. E é muito difícil, o advogado no início de carreira, geralmente os Nossa, escritórios a gente querem deixou experiência. A gente não tem experiência. Como que a gente vai conseguir uma vaga? Exato. A gente começou juntas. Então, assim, ó, é uma coisa que eu sempre tive comigo, porque eu senti na pele isso. Quando você se forma, as pessoas querem que você já saia dali com um livro escrito, você sendo PhD, você tendo um mestrado, um doutorado. Gente, não é assim. Então, desde o início, eu vou deixar o Pedro depois perguntar, mas assim, eu sempre tentei dar oportunidade para as pessoas, aquelas as quais eu não tive, talvez. Então, eu sempre busquei isso, e eu, assim, ó, eu tenho brilhantes pessoas ao meu lado. E olha só que legal que eu pude, eu fico, embarga a voz, né? Mas, assim, que bom que eu tive essa visão, e eu queria tanto que as pessoas tivessem a mesma visão, assim, da gente poder dar oportunidade para quem quer crescer, para quem quer trabalhar, para quem quer se destacar, né? Não importa se é jovem, advogado. Quando eu digo assim, às vezes a gente vai lá, faz o processo seletivo de contratação para advogado associado do escritório. É jovem advogado. O pessoal acha assim, ai, mas jovem advogado, já fica meio assim, não importa se tem 50, se tem 40, É se o tem 30, jovem, a é o que acabou de se formar. Não, né? às vezes... Acabou de pegar a OAB e quer trabalhar. Venha que você vai ser muito bem recebido, que você vai ter a oportunidade que você quer, né, de ser autônomo, né? Vocês sabem melhor do que eu. Às vezes vocês vão me perguntar as coisas, eu digo, gente, vai resolver, pode resolver. Não tem problema, eu confio em vocês. Se vocês estão ali dentro, é porque eu confio em vocês. Claro, obviamente, a gente vai debater né? Eu acho que eu tenho ideias, a Ana tem ideias, né? Mas no fundo, eu sempre falo, no fim das contas, vocês é que vão escolher, né? O que vocês vão fazer, o
o valor do honorário vocês vão cobrar, é tudo com vocês. É isso? É. Achei que alguém ia complementar ainda. Já vamos aproveitar então para falar, agora que todo mundo já contou a sua trajetória, contou a história, vamos falar um pouco do escritório em si. Se tu quiser contar como é que a gente começou o podcast contigo falando da tua atuação, da tua transição, mas falar um pouco sobre o porquê de fundar o escritório e decidir empreender. Então, bom, eu comecei a advogar sozinha em 2022. E aí, quando as pessoas vinham me procurar, que eu fazia tráfego pago ali, as campanhas para a área criminal, sempre vinham, porque eles gostavam do meu atendimento, né? Enfim, e eles vinham com outras demandas. Nossa, muita demanda trabalhista, demanda civil, e eu não dava conta. E assim, vamos ser realistas, a gente não pode ser advogado generalista porque não dá certo. Tem que saber tudo, né? Não tem como a gente saber Exato. tudo. Eu não consigo entregar um serviço mal feito ou meia boca. É. Aí eu disse, não, eu tenho advogados parceiros aqui do escritório, passei para vários desses casos para colegas, por sinal, assim, me salvaram, me ajudaram muito no início, porque eu digo que é uma ajuda mesmo, porque ali eu também estou conquistando meu cliente, né? Enfim, fizemos parcerias e tudo mais, mas eu comecei a pensar, meu Deus, poxa, por que eu não monto então uma equipe, pessoas que estejam alinhadas com os meus propósitos, né, com os meus ideais, para que a gente possa, nós juntos crescermos da mesma forma como eu estou, né, já partindo para esse ponto, assim, poxa, deve ter gente querendo fazer a mesma coisa, né? E aí eu comecei ali em janeiro, comecei a contratar pessoas, não, acho que foi em final de dezembro ali, comecei a ter essa vontade. E aí, bom, em janeiro eu comecei a contratar, daí veio mesmo, aí o CNPJ, o CNPJ. Então a minha vontade realmente de montar uma equipe foi essa, e também teve uma outra situação, que eu sou uma pessoa que eu não gosto de trabalhar sozinha. Eu amo trabalhar em equipe, sabe? Eu acho que trabalhar sozinha, assim, é todo dia a mesma coisa. Aí tu tens dúvida, aí tu quer. Eu sou uma pessoa que eu gosto de escutar as pessoas, de ter outras visões. E querendo ou não, quando a gente vai lá tirar uma dúvida com um colega, o colega tá na correria dele também. Não é que nem assim, poxa, doutora Ana, doutora Alice, elas vão dar o melhor delas para de repente tirar uma dúvida minha, porque elas sabem que é um cliente do escritório, né? Então foi isso, assim, montar uma equipe, montar um escritório, né? Não só um CNPJ, mas com pessoas que realmente queiram crescer. E aí, obviamente, como eu falei, né? Existiu aquela ideia, poxa, primeiro, né? É um escritório novo, um escritório que precisa angariar recursos, né? Começar um escritório, antigamente era assim, você convidava um amigo teu na faculdade, né? Aí os dois ali juntavam uns pouquinhos e abria o escritório ali na esquina bem pequenininho, e ele vinha, né? Um amigo, o pai, a mãe. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia um aluguel de uma sala comercial, gente, é caríssimo, né? Então eu pensei, meu Deus, mas como que eu vou conseguir pessoas que várias pessoas chamavam de projeto. Como que eu vou conseguir pessoas que vão abraçar esse projeto junto comigo, né? Porque assim, querendo ou não, muitas pessoas querem ter essa oportunidade, mas o pessoal quer também ali o status, a segurança, né? A estabilidade, o fixo, enfim, ter um escritório para ir todo dia de terno e gravata, né? Que o advogado iniciante, ele quer, né? E daí eu disse, meu Deus, como que eu vou fazer vou dizer para eles que não tem nem sede. Daí eu pensei, não, vamos montar uma sede. Lá fui eu, né? Comecei a contratar o pessoal e disse, olha, nosso escritório tá aqui, na Pedra Branca, essa sede aqui. E aí, enfim, durante esse período, obviamente, né, nós foram desligados alguns associados, não muitos, né, mas, enfim, por quê? Porque até a gente formar pessoas que realmente, na hora da entrevista, né, todo mundo quer, mas aí, com o passar do tempo, você vai vendo quem que realmente vai se alinhando com aquilo. Então, você vai fechando o cerco, né? E aí bom, pensei, né? Então, vamos começar a contratar. Dei a oportunidade para jovens advogados, porque esse início ninguém tem. Eu vejo assim, hoje a advocacia, você vai procurar um escritório para trabalhar. Vamos achar onde? No LinkedIn. Você vai lá, vai procurar uma vaga.
os grandes escritórios ou os escritórios de porte médio ali estão pagando uma mixaria pro advogado, sabe? Então, assim, eu pensei, poxa, não é justo. Com a minha classe, todo mundo tem direito de ser rico. Eu sempre brinco lá no escritório. Todo mundo aqui dentro tem direito de ser rico, né? Então eu pensei, não, jovens advogados, não precisa de experiência, vamos lá, eu só preciso o quê? De pessoas que tenham vontade e pessoas que saibam, né, redigir uma petição, que sabe. Aí várias pessoas iam dizer, eu não tenho experiência nenhuma com atendimento em cliente, eu te ensino, vamos lá, vamos todo mundo junto. Eu também não tenho, falei, mas eu tô aprendendo também, eu tô aprendendo junto com vocês, né? E assim foi indo. E hoje, assim, a gente tá com essa equipe maravilhosa, né? Olha, a gente atende muitos clientes por dia, muitos mesmo, né? E assim, é uma aventura, todo dia é uma coisa diferente que acontece lá dentro, Uma loucura. né? Novos desafios. Novos desafios. E foi Isso que é essa. bom. Exatamente. Então, Eu adoro quando essa loucura, sabe? De um pergunta pro outro, aí quando vê, você já tá sabendo coisa que você nem imaginava que você soubesse. exato. E E sabe o acho- que eu sempre falei assim, ó. Não adianta eu dizer pra vocês, porque hoje em dia o pessoal tá muito naquela, você tem que contratar um time comercial pra atender os seus clientes. Eu disse, o quê? Não. Nada melhor. Nós, Próprio advogado. nós advogados, vamos atender os nossos clientes. O cliente quer falar com o advogado. Exato, né? Traz. Então, assim, ó, se você vê, hoje em dia tem muitos escritórios, só pra deixar claro que ninguém tá julgando o modo como cada um trabalha, cada um Não. pensa de um jeito. Não. Eu penso desse. Então, assim, tem escritório aí que você vai falar com o advogado só na hora de fechar o contrato, ele vai te explicar e acabou. Depois de tudo com a secretária. Ali no escritório, não. Eles o tempo todo. Quero falar com a doutora Ana Paula, quero falar com a doutora Alice, e ela tá ali. E assim, eu sempre prezei muito, eu sempre disse assim, ó, gente, vocês são advogados. O que é ser um advogado? É ser empreendedor. Vocês são empreendedores, todos nós somos. Eu aprendi isso agora. Entendeu? Então, assim, ó, eu falei, se amanhã depois vocês não estiverem aqui comigo, vocês vão saber como atender um cliente, o que acontece na advocacia, quais os documentos que precisam pegar, tudo. Vocês vão estar sabendo tudo, entendeu? Então, assim, a gente precisa ser realista nesse ponto que nós somos empreendedores e a gente precisa. Eu sempre deixei isso muito bem claro. E como é que tu chegou no escritório? Como é que vocês se conheceram? LinkedIn. LinkedIn? A gente marcou uma entrevista. E eu fui super sincera na entrevista, né? Super. Aí depois eu falei, nossa, não devia ter sido tão sincera dela, não vai me contratar, porque eu falei que eu não tinha muita experiência. Falei, é verdade, né? Uhum. Contratou por direito. Doutora Alice também foi pelo LinkedIn? Não, Foi indicação. Indicação da Ana. A nossa entrevista deu quase 1 hora, né? Geralmente eu Ah, levo uns 15. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu sou assim, ó. Por isso que a gente se deu bem, porque o jeito de trabalhar do escritório, como a doutora Eduarda, assim, ela gerencia, né, como ela coordena, né, e assim, a forma de ajudar também, sem pressionar e sem te mostrar que sabe mais do que você, sabe? Eu sempre falo pra vocês, ó, aqui ninguém tem chefe. Os chefes são os clientes. Essa é a função. É a ajuda mútua, sabe? Que isso facilita muito, sabe? Uhum. É uma coisa que você demoraria para fazer, para finalizar um trabalho em 3 dias. Se você tiver alguma orientação, alguém que você consegue debater, você faz um. Uhum. Eu quero deixar registrado aqui, né? Que no ano de 2023 nós recebemos, por questão de gestão, né, o prêmio LAC, que tem lá no nosso. Então eu fui lá pro Peru para receber a premiação, né? Alguns escritórios de advocacia do Brasil inteiro cumpriram os requisitos. Então um deles ali a questão ambiental, né? Que o nosso escritório não foi planejado lá no Office Green porque era o Office Green, não, porque era um local onde, enfim, era um prédio sustentável. Então, tudo isso a gente teve que provar como é que era a gestão do escritório, né? Até com relação à Agenda ONU 2030. Então, tudo isso e nós cumprimos todos os requisitos, e aí nós fomos selecionados. E eu fui até o Peru receber a premiação. E esse ano também tem mais uma novidade, mas depois vocês vão saber. Fernanda, acho que já sabe, né?
Então, Eu já sei, já tá anotado aqui. Mas vamos deixar pro final. Vai pro final? Essa aí vai pro final, né? Ou nem vai falar aqui? não posso. Não? Ah, tá. Então é outra. Então tem outra. Ah, tá. Tá bom. Agora, uma pergunta um pouco mais específica para a doutora Ana. Acredito que seja um assunto que seja recorrente na área, até por isso que a gente trouxe, que é em relação aos longos processos na Justiça do Trabalho. Exatamente. Tu acha que tem como mudar isso? O que precisa fazer? Claro. Então, processo trabalhista, ele é aquele processo alimentício, né? Uma verba alimentícia, né? Então, na teoria ele teria que ser célere, rápido. Mas na prática, a gente tem processo de... A gente está com um de 2015. Mas o que acontece? O processo trabalhista ser rápido, tanto é que a nossa reforma trabalhista de 2017 trouxe muito isso, que é o princípio, a cooperação, sabe? Cooperação entre as partes. Para fazer acordo, tem muitas etapas, né? Tem muitas oportunidades. A CLT nos dá muitas oportunidades para estar tentando um acordo. Seja esse acordo pré-judicial, antes de entrar com a ação, a gente conversa com as partes para ver se tem uma possibilidade de acordo. Caso não tenha, a gente entra com a ação, na primeira audiência é marcada uma audiência exatamente para tentativa de acordo. Aí tem um terceiro, neutro, intermediando esse acordo entre as partes. Só que a gente precisava mais de um espírito de cooperação. Acho que é isso. Acho que mais ajudaria a duração dos processos, né, diminuir, seria A cooperação entre das as partes. A gente diz também advogado com advogado, né? Porque às vezes existe assim, ó. Eu vejo muito na prática. Muitos colegas, eles enxergam nós, ou seja, o outro advogado, como inimigo. E nós não somos inimigos. Eu sempre digo isso, gente. A gente tá vindo aqui conversar porque a gente quer chegar na acordo, porque são duas partes que estão sofrendo. Os nossos clientes estão sofrendo. Exatamente. E às vezes o nosso cliente, que é, né, que muitas vezes é a parte ali reclamante, ele quer fazer um acordo, ou às vezes a outra parte quer fazer um acordo, e claro, às vezes a empresa não vai ter condições de pagar tudo aquilo, deveria ter pago tá, x verbas, tudo bem, mas vamos lá, eles têm condições, não têm, o rapaz está precisando, a pessoa está precisando, então assim, todo mundo acho que tem que ter, né, respeitar ali o princípio da cooperação e botar a mão na consciência e dizer, poxa, às vezes vale mais a pena, se for uma coisa que realmente é justa, poxa, por que não assinar um acordo? E daí o empregador vai lá, se livra do problema, né, que às vezes é uma coisa também que nem todo mundo quer, sei lá, deixar de pagar, às vezes é por puro desconhecimento. É bom para sabe? E acontece muito, a gente acha que não, mas acontece, sabe? Então é bom para ambas as partes. Às vezes tem os nossos clientes ali que são os reclamantes. Ai, doutora, fecha esse acordo, eu não quero saber, eu preciso de dinheiro, eu preciso resolver minha vida. Ele violou né, os direitos trabalhistas, tudo bem, mas eu preciso receber e é isso, nem que seja parcelado. Então, assim, poxa, como é que nós, advogados, não iremos tentar? Então, o acordo, ele é muito rápido. Caso a gente tenha um acordo, a gente consegue resolver isso em menos de 6 meses. Tem vários processos que a gente entrou, tiveram um acordo, a gente conseguiu resolver em 2 meses, vamos falar, que é o tempo de ser marcado a primeira audiência de conciliação. Tem casos também, quando a gente não consegue fechar o acordo, às vezes a empresa ou não oferece, não coopera, né? Igual a gente teve um caso recentemente. A gente tentou um acordo que era, tipo, um valor super justo. A empresa não quis esse acordo, que era um valor justíssimo. E a condenação foi, tipo, triplo, quádruplo, não sei nem como falar. É verdade. Enfim, tipo, maior, só que agora eles entraram com recurso, enfim, vai demorar anos, a gente poderia ter resolvido isso, seria muito melhor para a empresa, mas não teve esse espírito de cooperação ali na hora, sabe? Acabei de ter uma cooperação, que eu acabei de ficar sabendo, olha, coisa boa. Teve um acordo? Teve. Ó, gente, já evitou o processo de 6 meses. Exatamente do jeito que ele queria, tá vendo? Quer contar resumidamente o caso pra gente entender? A doutora Eduarda foi uma demanda que chegou até nós, era uma execução de título extrajudicial. E aí, quando é uma execução de título assim, você já é citado para pagar, né? Aí você tem 3 dias para pagar o débito. Se você não pagar, os seus bens já vão para penhora. E o cliente demonstrou interesse em não parcelamento da dívida. Recebeu a citação, ele vem correndo. E aí eu já entrei em contato com a advogada da parte
contrária, que no caso era o autor da ação, e falei pro doutor que eu ia falar uma proposta 10 vezes, ofereci 12. E aí liguei pra ele, falei, fiz uma proposta em 12, tá bom pra você? Ele falou, tá ótimo. Aí eu falei, vamos começar em 12, porque eu acho que eles não vão aceitar a gente diminuir pra 10. Porque ele falou que queria muitas parcelas. E daí eles aceitaram em 12. Olha só. Para. Agora vamos homologar. Resolvemos 2 problemas da outra parte. Exatamente. Tá vendo? Tá vendo? Eu sou super a favor disso. Eu também. Porque assim, é um peso, só quem sabe. Não consegue dormir à A noite. gente consegue evitar, né? E tem uma outra situação que eu sempre disse ali no escritório, né? A gente, às vezes, julga as pessoas e não é esse o nosso papel. Então, muitas vezes, por que devedor? Porque assim, a gente não sabe o que fez a pessoa, o que levou a pessoa a dever. Vai se saber, não sei se aconteceu um problema na família, se às vezes ele teve que vender e não conseguiu pagar porque, sei lá, X pessoa morreu, eu não sei, né? Eu estou ali para resolver o problema. Estou ali para entender a situação e para tentar chegar na melhor solução possível. Então, assim, é outra coisa que eu sempre deixei bem clara no escritório, né? Gente, não é porque deve, que é porque ele quer dever, né? Então tem mais esse ponto. Eu digo isso também porque meus clientes são produtores rurais. 90% dos produtores rurais devem. Eles precisam da colheita, que a colheita seja frutífera para que eles possam pagar a dívida deles. Sim. Quando acontece uma enchente, queimadas, como é que fica? Aí ele vai, o nome dele vai para o Serasa, para a SPC, né? Tem a dívida ali do financiamento da safra. Então, assim, ele não tá devendo porque ele quis. Então, eu sempre tive essa visão dentro de mim, assim, sabe? Show. Cada um tem os seus problemas. Imprevistos acontecem. Beleza. Pessoal, eu acho que vamos encerrar aqui, tá? A gente passou por toda a pauta que a gente tinha desenhado aqui. Então, obrigado, pessoal, que acompanhou. A gente quer. Vamos finalizar aqui. E a gente vai trocar mais uma ideia aqui com algumas outras coisas que a gente levantou. Beleza? O que tu acha que faz as pessoas desistirem de advogar? Multifatores. Porém, o que acontece? Hoje eu vejo, né, eu não tenho muita experiência na advocacia, porém, eu vejo assim, primeiro, as pessoas querem, como a gente estava comentando, tudo da noite pro dia, né, e assim, querem que tudo caia do céu, né? Hoje em dia não adianta a gente falar que a gente vive a advocacia de 10 anos atrás, porque não vive. Você precisa fazer vídeos, vai precisar se expor, né? Muitas vezes, para poder começar a criar uma identidade, criar um valor na internet, porque hoje em dia, sem internet, é difícil o advogado que vai conseguir, né, ter o resultado que ele quer em menos tempo sem usar a internet. Então, assim, hoje em dia o nosso escritório ele é 100% digital, 90% dos nossos clientes são de tráfego pago e os 10% ali de indicação, e esses 10% são maravilhosos, né? Porque geralmente clientes de indicação, eles sempre fecham um contrato com a gente, sempre, sempre, sempre. Então, assim, é mais essa ansiedade mesmo das coisas acontecerem. Eu vejo, assim, também, eu sempre brinco que tem muito advogado, assim, trabalhando sozinho, né? Muito advogado iniciante trabalhando sozinho. E quem sabe, talvez se esses advogados não se reunissem todos eles e não montassem um escritório com 10 pessoas, sabe? E formassem essa força, porque a união faz a força, né? Então, hoje, por que eu digo, assim, que nós advogados ali, nós estamos em destaque, né? Porque graças a Deus, nosso escritório hoje é uma referência. Várias pessoas que eu converso dizem, mas eu já ouvi falar do teu escritório, né? Então, assim, isso é muito legal, em pouco tempo que a gente criou. Mas mas assim, eu tenho quase certeza que se fosse eu sozinha, talvez eu não conseguiria. Talvez as pessoas até me lembrassem de mim, mas assim, não lembrassem dessa corporação, porque o escritório é uma empresa, o escritório de advocacia. Então, assim, eu acho que falta essa união, talvez, né, enfim. Questão financeira também pesa muito, porque a advocacia no início, ela dá tapa na cabeça e pede para sair, né? Então, assim, como eu falei, os advogados hoje eles estão recebendo valores muito baixos de salários, mas assim, tudo é um começo, né? Então, às vezes, vai lá, retorno, né? exato, demora muito para ter um retorno e eles acabam desistindo, por quê? Mas eu vejo pela questão financeira mesmo, Sim, também. né? Porque assim, muitos deles
tem família, não tem ninguém para dar o suporte. Eu tive a sorte de ter alguém para me dar um suporte, né? Mas tem muitas pessoas que não têm. Então, assim, é muito mais difícil, com certeza, o caminho. Mas não é impossível, né? Então, assim, usar Força de vontade e persistência. Exato. Usar muita rede social, fazer muito networking. Todo mundo hoje fala de networking, mas o que eu faço? É network. O que é um networking? Não precisa sair toda a vida aí lá para um evento no Centro-Sul e sair por aí apertando a mão de ninguém, não. Mas chega para um amigo teu e fala: Oi, quanto tempo? E aí, como é que tu tá? Vocês precisam ser lembrados. As pessoas precisam lembrar de ti. Hoje, assim, ó, tô até aqui, a gente tá aqui no podcast, mas eu tô pensando no meu celular, porque deve ter umas 50 mensagens ali, né? E pelo menos uma delas, graças a Deus, vai ser de alguém lembrando de mim, perguntando, tirando alguma dúvida sobre a advocacia. Às vezes eu não vou saber, eu vou passar pra doutorando, passar pra doutora Alice, né? Porque é da área delas, mas assim, então, ser lembrado, né? Hoje em dia, o que faz o advogado desistir da advocacia é não ser lembrado, né? Às vezes, e realmente faltam poucas coisas. O tato ali para tu começares a alavancar na advocacia. Concordo.